Graça e paz do Senhor Jesus, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Que bom que você está acompanhando os meus estudos e você está aprendendo um capítulo por dia dessa palavra poderosa. Nós estamos aqui com a história de Jacó, continuando a saga do Jacó lá em Padã Arã, lutando pelo Senhor e pela causa dele também, pelas mulheres, pela mulher dele que ele tanto amou, que foi a Raquel, mas também teve a Leia. Vamos ver essa história. Jacó chega a Arã e lá ele vê que uns pastores estão reunidos perto de um poço, onde eles iam lá levar suas ovelhas para tomarem água. E ele pergunta para eles se eles conheciam Labão, filho do Betuel, que era o irmão da sua mãe. E eles dizem que sim, que eles conheciam Labão e que inclusive a Rebeca, filha do Labão, vinha sempre ali naquele poço também para dar água para as ovelhas. E eles ali se encontram. Quando ela chega, ele retira a pedra de cima daquele poço e ele se apresenta a ela. Ela fica muito emocionada de saber que ele era da parentela dela e vai contar para o Labão que naquele dia havia chegado ali o Jacó. E o Jacó então tinha duas filhas, uma se chamava Leia e essa menor, a Leia era primogênita, e tinha essa menor que se chamava Raquel. O Jacó então apaixona-se por Raquel. Segundo a Bíblia, a Leia tinha olhos tenros, significa que ela era vesga, não era tão bonita e lógico que os olhos dele cresceram em cima da Raquel, que era a menor, e ele se apaixona por ela. O Labão então se oferece para trabalhar para o Labão por 7 anos e pergunta para o Labão se o Labão daria a Raquel como esposa para ele. E o Labão diz: claro que sim, eu prefiro que ela case com você do que ela se case com qualquer homem dessa terra, visto que você é da minha parentela. Mas você vai ter que trabalhar para mim 7 anos para você tê-la como esposa. E assim ele faz. Ele vai trabalhando por ela, trabalhando por ela. Só que no final de 7 anos, o Labão não queria perder, porque ele era um bom trabalhador. O Labão não queria perdê-lo, não queria que ele fosse embora e levasse a filha dele. E ele então engana o nosso Jacó. E o que ele faz? Na noite do casamento, ele, no meio daquele escuro lá, do deserto, à noite, ele coloca na tenda, ao invés de colocar a Raquel para se deitar com ele, ele coloca a Leia. E mais uma serva, que é a Zilpa, que ele oferece também como serva para ele. Mas, quando ele acorda de manhã, ele vai reclamar com Labão, fala assim: como assim? Ele se deitou com a Leia, passou a noite com ela sem saber, achando que era a Raquel, e de manhã ele acorda e vê que não era a Raquel, era a Leia. Aí ele vai reclamar com Labão. E o Labão se justifica dizendo: olha, é o seguinte, aqui na nossa terra é costume que a gente não dê a primogênita, que a gente não dê a mais nova no lugar antes da mais velha. Primeiro você vai ter que casar com a Leia, se você quiser ter a Raquel. Você vai ter que ficar com as duas. E ele então decide trabalhar mais 7 anos pela Raquel. E assim ele faz. Mais 7 anos. E trabalha pela Raquel. Olha que coisa interessante, né? Como a gente tem que, quando a gente realmente quer alguma coisa, você se submete, você trabalha por aquilo que você deseja. E assim, depois de 7 anos, ele também se casa com a Raquel. Só que acontece uma coisa: a Leia se sentia aborrecida, se sentia desprezada, se sentia humilhada. Por quê? Porque o Jacó amava a irmã e não a amava. E Deus faz o quê? Deus fecha o ventre da Raquel e abre o da Leia. E assim, quem vai conceber, quem vai dar filhos para o Jacó é a Leia e não a Raquel. E diz então que eles tiveram, nesse capítulo, eles vão ter 4 filhos. O primeiro filho se chamava Ruben. E Ruben significa alegria, gratidão, porque ela entendeu
A Leia entendeu que Deus havia dado aquele filho a ela por causa da tristeza do coração, por causa dela ser desprezada pelo marido. Então ela coloca o nome Rúben, que significa gratidão, alegria. Tem também um segundo filho que se chama Simeão. Simeão significa ouvinte, aquele que ouve. Por quê? Ela entende que novamente Deus tinha ouvido as suas orações. Você já recebeu do Senhor uma alegria? Você já entendeu que o Senhor ouve as suas orações? Então, alegre-se sempre no Senhor, porque Ele sempre ouve a oração daqueles que são injustiçados, no caso da Leia, os desprezados, aqueles que se sentem traídos, que se sentem humilhados. Deus dá presentes para esse tipo de pessoa, para todo tipo de pessoa que se achega a Ele, com certeza, mas mais para os desprezados, para os humilhados, para os entristecidos, para aqueles que se sentem desprezados em detrimento de outras pessoas. Os humildes serão exaltados, diz essa palavra. Dá também um terceiro filho a ela, que se chama Levi. Levi significa união, porque ela entende, dessa vez, agora o Senhor vai me unir ao meu marido. O desespero de Leia para ser amada, ela busca de todas as maneiras ser amada pelo marido. E ela vai lhe dando filhos e filhos e filhos e filhos, sempre com aquela ideia, um dia ele vai me amar, um dia ele vai me amar. E você não vê a Raquel fazendo o mesmo esforço, tendo a mesma dedicação, tendo a mesma postura da irmã diante do não amor do marido. Finalmente ela vai ter nesse capítulo seu quarto filho, que se chama Judá. Judá significa louvor, exaltado, glorificado. Por isso, nós que já sabemos a história, sabemos que Jesus é o leão da tribo de Judá, porque ele é glorificado, ele é exaltado, ele é o Senhor dos senhores, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Como eu sempre digo, eu nunca vou deixar de falar de Jesus em nenhum capítulo, e toda essa Bíblia, como eu falo, aponta para ele. Toda essa Bíblia traça uma história para chegar até ele. E tudo tem um sentido, tudo tem uma motivação, tudo aqui é espiritual, para mostrar para você que Jesus, que o Senhor Deus, estava traçando o caminho para nos levar até Jesus, que é o caminho de volta para Deus. Aleluia! Que o Senhor te abençoe nesse capítulo, e amanhã nós voltaremos então com o capítulo 30, continuando a história de Jacó, que é muito bonita e nos traz muitos ensinamentos. Eu espero que você leia de novo o capítulo, como eu sempre digo, antes de começar a me ouvir, lê o capítulo, senta, coloca seu celular, me ouve, mas tenha o seu momento de contemplação dessa palavra. E quando você contempla essa palavra, você está contemplando a face do Senhor, porque o Senhor nada mais é do que a revelação dessa palavra poderosa. Que o Senhor hoje te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te conduza a lugares melhores. Aleluia! Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã voltamos com o 30, se o Senhor permitir. Amém?